Oi, oi, eu sou a Isabela, Eu sou a Aline e esse é o Pode Parir. o podcast que vai descomplicar o seu parto e a sua maternidade. E hoje a gente está com a convidada aqui, a Silvana Pacheco, Olá! que é mãe do Rangel, da Mariana, do Theo e contando. Seguimos. Brincadeira. Sil, se apresenta pra gente, conta um pouquinho de você pra gente, por favor. Bom, então meu nome é Silvana, eu tenho 45 anos, sou mãe do Rangel, de 20 anos, da Mariana, de 14 e do Theo, de 7 anos. E foram partos diferentes, né? A gente vai ao longo aqui do programa explorando um pouquinho de cada um. E é isso. E percebam como ela tem filhos de diversas idades. Eu sim. imagino que isso deva ser desafiador em alguns momentos, obviamente. E divertido também, né? Porque você pega um pouquinho de cada fase. Você tem praticamente uma criança, aí você tem uma adolescente e aí você tem um adulto. Que loucura! É exatamente isso. Assim, eu acho que tudo tem os pontos positivos e negativos, né? Como em tudo. Tem o positivo, que a Mariana, que é a do meio, de 14 anos, então ela dá um suporte, às vezes, de uma interação com o Theo, né? De uma atividade, ajudar, desenvolver, que ela é adolescente, mas ainda tem aquela... Dentro dela uma parte criançona, então ela ainda gosta de algumas brincadeiras, às vezes para assistir um filme com ele. E o Rangel, que já tá em adulto, já faz uma parte do Uber para levar, para buscar um irmão na escola. Que é maravilhoso É, também, maravilhoso. Então, acaba tendo isso, né? Mas eu tava falando aqui meio em off antes do programa, que hoje, se fosse para eu ter filhos com a cabeça de hoje, eu teria tudo próximos. Eu acho que faz falta para a criança de ter um irmão ali pequeno para interagir. Vamos brigar um monte, porque eu tive, meus irmãos, a gente cresceu junto, então brigava, brincava, era tudo junto. Mas espaços pequenos. Sim, de 1 ano, né, 2 anos, assim. Então, eu acho que fez muita diferença na minha infância eu ter convivido com os meus irmãos pequenos também, né? Mas, em função, a gente às vezes não programa, não pensa, e, né, vai vivendo e aconteceu dessa forma. Mas eu, hoje, teria mais próximos um do outro. Todos adultos ou todos crianças agora? Todos pré-adolescentes. Pois é, tem isso, né? Você acha que cada fase tem seu desafio, né? Tem, cada fase seu Eu desafio. acho que não dá pra sossegar agora que o Rangel tem 20 anos. Ainda não dá pra dizer assim, agora eu tô tranquila. Não, sempre tem a preocupação de mãe, né? E eu acho que, na verdade, dependendo do olhar, o adulto, às vezes, o maior, ele dá mais trabalho que o menor, né? Porque o menor é o quê? Que são as dificuldades ali? É você lidar com a criança, às vezes, pôr limites, coisas assim. Mas tá embaixo da asa. Chegou a noite, tá lá dormindo quentinho, né? Na caminha e tal. Já o maior, não, tem a preocupação de sair, de voltar com quem tá, o que tá fazendo, né? E aí acho que meio que, em geral, mais sobra pra mãe, né? Essa preocupação, às vezes, de não dormir, de ficar mais preocupada, né? Já tem outro papel de sogra? Já tive, mas agora não tô tendo. Não estou atuando no momento. E você, assim, como mãe de 3, você percebe que eles são completamente diferentes? Assim, tem algum deles que tem umas características parecidas? Como que é essa questão? Eu fico pensando, eu tenho uma por enquanto, né? Mas quero ter mais. Mas fico pensando nisso, assim, que engraçado que deve ser você ter mais filhos e você vê características completamente diferentes. E aí você realmente entende, cada um é um indivíduo completamente diferente mesmo, né? Sim, exatamente. Os 3 são bem diferentes um do outro, né? O Rangel, que é o mais velho, ele é muito calmo, muito zen, assim, ele não se estressa com nada, ele nunca tá irritado, ele nunca tá mal-humorado. Então, ele é bem, bem de boa, assim, muito tranquilo, né? Já a Mariana, ela é, assim, tranquila também, mas eu costumo dizer que ela puxou um pouco o lado do pai dela. Então, ela é mais enérgica, ela é muito centrada, concentrada, os compromissos dela, as coisas dela, muito responsável para a idade dela, né? Então, ela leva tudo muito certinho e tal. Perfeccionista, assim, digamos, né? E o Theo, eu costumo dizer, assim, que eu acho que ele puxou meio que um pouco, assim, do meu lado, né? Agitado, né? Sempre meio ansioso, coisas assim. Então, ele, às vezes, é o que me incomoda mais, né? Porque ele é muito parecido comigo, né? O espelho, né? Falam isso, né? Que aquele que é mais parecido com você é o que você, às vezes, tem mais dificuldade de lidar. E realmente. E eu percebo, assim, que o meu estado de espírito influencia diretamente no dele. Se eu tô mais agitada, se eu tô mais estressada,
é um reflexo, assim. São maternidades em tempos diferentes também. Antes as crianças iam mais Exatamente. brincar e tal, e hoje em dia tem mais tecnologia. E influencia, eu acho que tremendamente no comportamento e no desenvolvimento e tudo mais. É muito legal, porque é mais tecnológico, tem mais ideias, tem mais... eu acho assim, quando meu filho vem com ideias de gravar vídeo pro YouTube e de fazer robô e de criar não sei o quê, eu acredito que há 20 anos atrás as crianças não tinham tanto esse estímulo, né? Então é dois pesos, né? Sim, sim. Até essa semana estava conversando com a Mariana, né? Sobre isso, sobre limitações de tela, né? Do que isso causa no cérebro e tal. Até a gente tinha visto uma pregação sobre isso, né? Do padre Paulo Ricardo, que a gente acompanha muito, ele dá dicas muito interessantes, né? Daí ele ainda brinca que as pessoas falam, padre, mas o senhor também tá na internet. Daí ele fala assim, eu tô lá para tirar vocês de lá. E eu tava falando com ela sobre isso, porque daí nessa aula, que ela também assistiu, eles assistiram, ele falava assim, você já fez uma experiência de chamar um grupo de amigos e ir para um lugar e combinar assim, olha, hoje a gente vai ficar 3 horas sem celular, ou a gente vai passar essa tarde sem celular, e todo mundo abandonar o celular e curtir o outro, né, ir conversar, ir brincar, fazer o que quiser. Daí ela falou, mãe, a gente estava comentando exatamente isso com um grupo de amigos, de ir para uma chácara, não sei, enfim, e passar uma tarde e ninguém levar o celular, né. Falei, olha, uma experiência bacana, diferente, até inusitada nos dias de hoje, né? Difícil, né? Vai ser uma tortura para alguns. Sim, mas eu acho que depois que as pessoas se envolvem ali, do conversar, do estar ali presente mesmo, você esquece do celular, né? Porque o celular, ele tá ali, né? Ele tá te movimentando a sempre, né? A sempre tá olhando o que tá acontecendo. E se você já, né, te preparar ali psicologicamente, que você vai ficar uma tarde sem... Eu acho uma experiência bem interessante. E aí o Rangel brinca, né? Não, daí a Mariana falou assim, mãe, eu não consigo imaginar como vocês viviam antes do celular, né? Porque ela também tá com 14 anos, então quando ela chegou ali numa idade de 6, 7 anos, já estava bem, já, né, intensa a fase do celular. Então ela falou, eu não consigo pensar o que vocês faziam, né? O que vocês faziam? Exatamente. Que loucura isso. Então é uma loucura. Daí o Rangel fala também, mãe, eles nunca brincaram na rua, eles não sabem o que é. Porque ele teve essa fase, né? De brincar, de ir pra rua, de bets, essas coisas. Ainda pegou uma fase ali. Ele não era muito, assim, disso. Porque ele gosta de ficar em casa. Até hoje, na verdade. Ele não é muito de sair pra baladas, fim de semana. Ele é caseiro. Ele gosta de um computador, de um jogo também. De computador já sempre teve, né? Videogame, essas coisas mais antigas, assim. Mas não como hoje, né? Que se você não estiver monitorando, acaba, né, sendo uma coisa muito, assim, prejudicial até, digamos, né? Eu fico pensando bastante sobre isso, assim, porque até começo do ano, né, a gente foi viajar e o celular do meu esposo pegou tipo uma maresia, muito louco, assim, e depois voltou ao normal, mas parou de funcionar o celular dele. E ele, gente... Pelo Marcelo, ele pode ficar assim, sem celular. Olha. Ele pode viver sem celular. Ele ficou, tipo, a gente ficou 2 semanas viajando. Ele ficou 2 semanas sem celular. Nossa. E ele, assim, ó, nem tchum. Tipo assim, e eu pensando na angústia, né, de eu ficar sem celular. Claro que o nosso trabalho traz muita questão do celular. Assim, eu vivo com o celular do lado. À noite não tem nenhuma possibilidade de dormir com o celular no silencioso, né? Então, claro, tem isso também. Mas eu tento controlar, assim. Com a Flor, eu percebo que nos dias que ela assiste mais telas, eu vejo que ela fica muito mais... acelerada. Muito mais estressada, assim, sabe? Ela fica ansiosa, muito né? mais ansiosa. Sim. Então, eu tô numa meta agora, dessa semana, que os dias de manhã ela vai pra escolinha à tarde, né? Que ela não vai assistir telas. E, assim, é um desafio também, porque aí, então, beleza, não vai assistir telas, mas aí você tem que ficar o tempo todo em cima, criando brincadeiras. Ela tem 3 anos, né? Então, assim, ela se Theo, fácil, eu consegui assim, segurar ele até os 3 anos sem nenhum tipo de eletrônico. Só que aí ele começou a ir pra escola bem com 3 anos. E aí veio a pandemia e as aulas online. Então a gente comprou tablets para ele participar das aulas, né? Mas aí ele falava assim, eu não quero ficar mais nessas aulas, tá chato. Aí ele desligava o tablet e queria jogar. Então ali ele aprendeu, aí depois ele ficou todo aquele final de ano ali da pandemia. No outro ano, quando voltou pra escola, com 4 anos, aí ele já tava, né, todo desenvolvido ali pras telas. Mas até os 3 anos, eu segurei 100. Porque hoje você vê bebê de 1 ano, né, que mexe num celular, assim. Exatamente.
Não, eu não julgo, né? Eu acho que cada um tem a sua realidade. Não dá pra julgar, porque... Mas realmente, a gente sabe, a gente tem estudos realmente, assim, que é prejudicial, assim, né? Ainda mais tão pequenininhos, assim. Sim. E, na verdade, começa pela gente, né? Porque, às vezes, os pais também ficam ali o tempo todo, às vezes não dá nenhuma atenção pro filho, né? E aí, como é que o filho não vai ficar naquilo? Como que você vai cobrar que o seu filho não fique? Até em casa, a gente tinha colocado um limite. Até 8h30 da noite, aí todo mundo tinha que parar com todo tipo de eletrônico. Aí eu ia conversar, ou ia brincar, ou ia fazer alguma coisa diferente, né? Mas aí você vai levando, aí chega um período quando você vê que começou tudo de novo e tem que estar sempre na luta. Né? E colocando regras e colocando limites pra sempre. A gente também tentou um tempo, o João chegava em casa e largava o telefone, agora não dá mais. Aí agora ele chega em casa e fica tentando resolver tudo e fala, daqui a pouco o pai só vai terminar e já vai brincar. E daí quando vê... E é diferente se você vê o celular, o tablet da televisão, por exemplo. Né? Porque a criança hoje em dia ela não tem paciência, a maioria das crianças, de sentar para assistir um filme, por exemplo, de 2 horas. Ela quer ficar no celular ali, naqueles shorts, naqueles vídeos rápidos ali, que é onde é ainda mais prejudicial com a ansiedade, né? Com eu me admirei o dia que eu tava passando um filme na TV e a hora que entrou no intervalo, o Guilherme, tá, e agora? Ele falou, a gente faz o quê? Pois é. Por que tem um intervalo? Ele falou, Aham. Tá, então vamos lá, Silvana, vamos fazer uma viagem no tempo há 20 anos atrás. Você grávida, não era recém-casada? Não, 2 anos de casada. 2 anos de casada. Quase 3 anos quando o Rangel nasceu. Então, grávida, com o começo do casamento, como é que foi esse começo da maternidade, assim? Em relação a parto e tudo mais. Sim, a gravidez do Rangel foi uma gravidez bem planejada, assim, digamos. Porque a gente já tinha 2 anos de casado, então agora chegou a hora de ter um filho e toda aquela coisa, né? Então a gravidez dele foi super tranquila, assim, não teve nada de anormal, digamos assim, correu tudo normal. E desde quando eu engravidei, até de antes de engravidar, eu sempre dizia que queria parto, né, normal e tal. E engraçado que a minha mãe, ela teve, né, 3 partos normais e ela falava que dentro dela, ela pensava assim, meu Deus do céu, como que eu faço pra ela desistir? Ela não queria que eu tivesse parto normal. Ela disse que olhava pra mim e falava assim, mas é tão magrinha, é tão não sei o quê. Gente, não tem nada a ver, né, com nada, assim, né? É uma coisa que já fala, é natural, né? Então... E eu tinha essa vontade dentro de mim, mas aí a minha mãe disse que ela pensava assim, não, até o final ela vai desistir sozinha, não vai precisar falar nada, na primeira dorzinha ela já vai correr, né? E aí eu tinha essa vontade, e foi indo. Aí quando eu tava entrando para 37 semanas, né, eu fui no médico e o médico falou, olha, então já tá entrando para 37 semanas, né, da agora pra frente, tal, vamos planejando, isso e aquilo. E aí eu fiquei pensando, aí fui pra casa, ele falou algumas coisas, mas assim, não falou nada pra me desincentivar. Mas com aquelas falas dele, eu lembro que foram falas que mexeram comigo. E eu fui pra casa pensando, será que eu faço, né, insisto no parto, será que eu mudo e tal. Mas aí não deu tempo de mudar, porque aí o Rangel, eu fui no médico na terça-feira, eu voltaria na outra terça, que estaria 38 semanas e meia por ali, e ele nasceu no sábado. Meu Deus! Ele adiantou quase 1 mês do prazo do médico. Então, ele adiantou, nasceu 38 semanas, nem estava completa ainda. Então, e naquele sábado, assim, tava eu e a minha cunhada grávida. E a minha cunhada ia ter uma cesárea na terça, que era do meu irmão do meio, né? E a minha mãe falava assim, eu queria que o teu filho fosse o primeiro, que você é a mais velha e tal, né? Mas o meu era lá para julho, pro final de julho. E a minha mãe fazendo babita e bordando as mantas, tudo pro meu sobrinho. Pro meu nada, porque era para depois, né? E eu lembro que era uma sexta-feira, a gente estava jantando na minha mãe, e eu fui comprar banana ainda, fui na feira. Aqui em Cascavel. Fui perto na frutaria comprar umas coisas, assim, andando normal. E eu fazia faculdade na época, e na sexta tava virando uma lua, né? Que o povo tem esse negócio de virar lua, essas coisas. Tá? E aí eu lembro que eu falei assim na faculdade, olha, se eu não vier segunda-feira, porque meu filho nasceu. Mas era tudo brincando, não tinha... Porque imagina, né? Ainda faltava quase um mês. Lá no fundo a gente sabe. Então, isso foi assim incrível. Aí eu fui pra casa, quase meia-noite. Naquela época meu marido era PM. E no outro dia ele ia trabalhar. Então, 6 da manhã ele ia pegar a viatura e tal. E aí eu fui dormir, meia-noite e pouco, normal. Tudo normal, sem sentir nada. Quando foi 1 e pouco da manhã eu acordei com umas contrações, aquela dorzinha assim estranha. E fiquei. Não chamei ele nem nada, porque pensei, vou chamar ele, vai passar a noite aqui, não é nada. E depois, coitado, vai trabalhar, né? Então nem vou chamar ele. Ficou. Só que foi a noite toda. Vinha e voltava as contrações ali e tal.
Aí a hora que ele acordou, 6 horas, daí eu falei pra ele, falei, olha, eu não dormi, né, tá assim, tá. Ele falou, amor, então, né, liga pro médico, eu vou lá pegar a viatura. Doido, né? Por que não me avisou? E volto aqui. E qualquer coisa você vai me avisando. E ele foi pegar a viatura e eu ainda esperei dar 8 horas pra ligar pro médico, pra não acordar o médico muito cedo. Que querida. Querida, né? Aí eu liguei pro médico, contei a situação. Aí nisso as dores iam apertando, né? Conforme a dor desaparecia, eu corria, me arrumava, corria, arrumava uma bolsa. Porque não tinha nada pronto, né? Mas eu achava que não ia nascer também, porque tava muito fora do prazo, né? E aí o Márcio veio me buscar, de viatura. Dá licença que minha mulher tá parindo. Aí ele veio ali e falou, meu Deus, vamos lá, te deixo lá no hospital e depois você vai me avisando. Passamos em frente à casa da minha mãe, que era caminha, minha mãe tava lá regando umas plantas, né? Aí a gente parou o carro, daí, meu Deus, o que tá acontecendo e tal. Aí eu já chorando no carro, né? Ai, mãe, vai nascer, não sei o que. Daí minha mãe disse que pensa assim, vai nascer nada. Isso aí, qualquer dorzinha que tá sentindo, né? Eu falei que não ia aguentar a Sim. dorzinha. Aí ela falou assim, olha, então você leva ela e depois, se realmente for nascer, você dá um jeito lá, vem me buscar, pede pra alguém me buscar. E fomos pro hospital, chegamos lá e consultou e tal, até o médico chegar, isso, aquilo. Isso já era umas 10 e pouco da manhã. Aí eu tinha medo, um sábado. Aí eu tinha medo que o médico me examinasse e falasse, não, pode ir pra casa porque não vai nascer, porque eu conheci pessoas que aconteceu isso, ficou 2, 3 dias ali, né, em trabalho de parto e aquela coisa toda. Então eu tinha esse medo, né? E aí o médico me examinou, e aí o meu marido falou assim, vai nascer, doutor? Daí o doutor falou, vai nascer. Daí, que horas? Daí, hoje ainda? Daí o médico, antes do meio-dia. Daí eu falei, então... Nossa, tô que bola de tranquila. Ele cristal, hein? falou com quantos centímetros você tava de dilatação ou nem falou? Olha, eu não me lembro, não lembro exatamente dos detalhes. Assim, eu sei que isso já era umas 10 e pouco da manhã, e aí o médico veio e tal, aquela coisa. E eu fui pra sala de parto, 11h20, o Rangel já Meu Deus, você teve um parto já. nasceu. Sim, Então foi muito tranquilo, assim, o parto dele. Isso que ele nasceu faltando quase 4 quilos, 53 centímetros. Aí ainda tem o pessoal da minha família brinca e fala assim, porque ele é super alto, né? Ele tem quase 1,90 hoje. Aí o pessoal brinca, né? Fala, também, né? O Rangel, se nasce com 40 semanas, nascia com 1 metro, saía andando já. Porque, né? Se nasceu antes do prazo, com todo esse tamanho. Então ele nasceu super grande. As roupinhas dele de recém-nascido que eu tinha comprado, nenhuma serviu. Perdeu todas as roupas, já teve que comprar roupa, porque ele realmente nasceu grande, forte, assim, né? E então a minha experiência de parto normal foi super tranquila, não é referência pra ninguém, assim, de falar, porque na verdade eu acho que nenhum parto é referência pra ninguém, Não. né? Cada pessoa é Só única vivendo pra saber. e vai viver o seu momento, não tem como eu falar pra você, faz parto normal porque ou faz cesárea, porque eu tive as duas experiências. Eu acho que é o que cada um tem vontade de fazer, né? Que cada uma sente vontade. Eu acho que é o correto, né? Não tem aquele melhor ou pior. Cada experiência é única, assim. Quanto mais a gente acompanha parto, eu percebo, assim, nenhum parto foi igual ao outro. Não. Nenhuma experiência foi igual. Tem mulheres que falam, meu Deus, quero parir mais 50 vezes. Tem mulher que fala, não quero parir nunca mais. Tem mulher que tem cesárea e fala, meu Deus, faria de novo a cesárea. Tem mulher que tem cesárea e fala, não, meu Deus, não quero nunca mais. Exatamente. Então é isso, E né? tem mulheres que tiveram situações parecidas e para elas foi diferente. Tipo, passaram pelas mesmas intervenções, digamos assim, e para uma foi uma tortura e para outra foi ok. Então, As isso- percepções de as cada percepções uma, né? de cada uma é muito diferente. Exatamente. E isso aí eu acho assim, que você tem que ter até uma certa responsabilidade para chegar numa mulher grávida e falar, olha, meu parto normal foi terrível. Ou a minha cesárea, não, eu acho isso muito errado, né? E tem muita mulher que faz isso. E aí você coloca, às vezes, um pavor na cabeça da pessoa e não, às vezes não necessariamente vai ser igual, né? Muito pelo Eu contrário. sempre digo assim, pelo menos o nosso papel como doula, né? Então, o nosso papel como doula é, de fato, mostrar os caminhos pra essa mulher. Pra E ela a poder gente escolher o que ela passa, quer. então a nossa função é essa, assim, é passar a informação. Passar a informação sobre, não experiências de outras pessoas, mas como é de fato, como é um parto normal, como é uma cesariana. E a partir daí, essa mulher toma a decisão que ela quiser, né? Mas a gente não induz, né? Não, Tenta, né? A gente tenta. não, a gente mostra os fatos. Sim, exatamente. Mas eu sempre acho assim, que aquela mulher que ela tem medo, porque tem umas mulheres que já têm um medo, um Sim. trauma, não sei, né, sem nunca nem ter tido, não sei se é através de falas de outros, enfim. Eu Mas acredito essa que mulher sim. que ela tem esse medo exagerado, é difícil pra ela, o parto normal, sem uma orientação. Sim. Né? E a gente já passou bastante por isso.
É por isso que é muito legal a educação perinatal que a gente faz, o trabalho antes. Porque daí a mulher vai falando, mas é assim? Mas eu achava que era... falta de informação, eu achava que era errada. Né? Não, mas eu tinha medo porque eu achava que era sempre assim. Ele falou, não é assim. Então, assim, mostrar isso, a melhor forma de acabar com o medo é você entendendo o processo, sim, né? Sim, exatamente. Lógico. E aí o teu pós-parto? Então, o pós-parto foi tranquilo, mas é claro que, assim, hoje eu vejo assim, de alguma forma, do Rangel pro Theo, até mesmo pra Mariana, uma diferença enorme ali, né? Na parte do puerpério e tudo mais. Porque o primeiro filho, ele traz um medo, um certo medo, né? Ali do cuidado com a criança, com tudo, as dores ali que você tem de alguma forma, né? E toda aquela mudança de vida que é um filho, né? E todo mundo que tem sabe como é. Acho que é um choque. Sim, então muda muita coisa, muda a tua rotina, muda o todo da casa, né? Mas assim, graças a Deus eu sempre tive uma rede de apoio boa, né? Minha mãe mora perto da minha casa, então ela sempre deu suporte pros 3, assim, de banhos nos primeiros dias, aquela coisa toda, né? De vir me ajudar, fazer uma comida, uma sopa, essas coisas. Então, eu acho que isso faz uma grande diferença. Com certeza. Né, pra mulher. Porque eu tenho amigas que não têm famílias aqui, por exemplo, e aí nasce o filho, se vem alguém, a mãe, sogra, enfim, de longe, fica um período ali, mas depois vai embora. Então, acaba que mexe com o psicológico daquela mãe que também tá precisando de um cuidado. Né? E muitas vezes a atenção, o cuidado é pro bebê totalmente, e a mãe fica ali meio que invisível. Esquecida, né? Mas também ela precisa igual ou até mais cuidado que esse bebê. Né? Porque o bebê, ele não tem uma noção do que tá acontecendo. Ele tendo comida para ele comer, ele sendo trocado, tá tudo ótimo. E a mãe tem toda a carga psicológica da mudança na vida dela ali, né? E de todas as coisas que traz, né? Isso, né? Então, eu acho que é bem importante essa rede de apoio, esse apoio do marido, de alguém, não sei. Enfim. Isso aí, deu 7 anos, 7 anos depois veio a Mariana. Não deu 7 anos. Deu quase 7. 14 6 anos. Daí vem a Mariana, planejada também. Sim, a Mariana também, assim, o Rangel, eu engravidei super rápido dele, assim, no período que a gente pensou, vamos tentar engravidar. Então, eu lembro que era final de setembro, assim, e a gente nossos planos seriam, agora pra frente qualquer hora, de repente, o médico, talvez do ano que vem, sim, tá, ok. E eu lembro que não deu nem um mês, eu tava grávida dele, então foi super rápido. Quando eu descobri, eu já tava de 3 meses, e foi tudo tão rápido, assim. E já a Mariana, eu demorei um pouco mais, né, porque aí eu usava o DIU nesse período, então demorei pra engravidar dela em torno de 1 ano, a partir do momento que a gente decidiu, né, até acho que em função da idade também e tudo mais. Mas também planejada e tudo mais. E também dela também, eu queria parto, porque já tinha tido a experiência do Rangel, que pra mim, na minha opinião, tinha sido boa, não tinha nada, assim, a recuperação eu achava que era bem mais rápido que a cesárea e tudo mais, né? Porque eu via, tinha até pessoas na minha família que a minha cunhada tinha tido no mesmo período. Eu ganhei então o Rangel no sábado, ela ganhou meu sobrinho na terça, e o dela foi cesárea. Então, ela ficou muito debilitada, né? Precisava de ajuda pra tudo. E tá... Eu olhava e pensava, gente, né? Eu não quero isso pra mim. Tô me sentindo maravilhosa. E pra mim, não. Nossa, a minha mãe brigava comigo. Porque, por mim, eu fazia tudo desde o primeiro dia. Eu tava super bem, assim. Aí os primos cresceram juntos. Sim, cresceram juntos. 3 dias. 3 dias de diferença, olha que legal. Então, foi muito tranquilo. Então, quando veio a Mariana, eu falava, não, eu não quero cesárea, de ficar manivada, de terem que me ajudar tudo, porque eu sou muito assim, não gosto de ficar pedindo ajuda e gosto de ser independente, assim, das coisas. Mas aí veio a Mariana, eu não queria. Então, esperamos ali, ela foi até 41 semanas, e aí já estava um ciclo já mais avançado, e ela não nascia, né? Então, por medo meu... Aí a gente ia ver que cada filho é de um jeito, né? Um vem lá de andadinho com 37, 38 semanas. Sim, e a outra esqueceu. Aí eu vi aquela coisa de irmão, fica brigando com o Del, já fala, se a mãe deixar, você tava dentro da barriga até hoje. Não sei o quê, preguiçosa, não sei o quê. E aí, o médico falou, se você quiser, a gente espera mais uma semana. Mas, né, tem que ter um cuidado maior, tal, já tá com 41 semanas. E aí, por decisão minha mesmo, eu falei, não, eu quero marcar cesárea, porque não quero, né, tinha tido uma experiência com uma amiga que tinha sido ruim, que o bebê dela acabou falecendo na barriga, né, por passar da hora. Então, daí eu tinha ido no médico hoje e já marcou a cesárea pro outro dia. Então, daí, mas assim, eu
não, com aquele sentimento. Aí tinha uma prima minha que ela tava grávida e ela não queria parto, e o dela ia ser parto, eu não sei se é por causa de que lá ela tinha que fazer parto normal. Ela troca de lugar comigo, ela falava, né? Eu vou fazer cesárea com você. Mas, gente, não, essa experiência totalmente diferente, né? A minha cesárea também, da Mariana, foi assim, olha, 100%. Então, hoje, eu não tenho nada para falar, nem contra o parto normal, nem da cesárea, porque não teve nada disso, de recuperação, fiquei andando assim, não. Se eu falar assim, olha, eu senti dor 10 segundos, não teve. Foi melhor do que a experiência que você visualizou da tua cunhada Nossa, na época. 1000 vezes, assim, e de outras pessoas que eu tinha visto, porque a cesárea, ela acaba sendo uma cirurgia invasiva. Então, eu pensava na recuperação do todo ali, mas não, foi super tranquilo. Tomei o medicamento certo ali nos horários certos. Não teve nenhum dia que eu falar, eu senti dor no segundo dia. A recuperação também foi super tranquilo, assim, com 3 dias eu já estava fazendo de tudo para tirar os pontos. Eu mesma que fui dirigindo, com 1 semana eu já tinha ido pro mercado de carro sozinha. A mulher essa é a questão da cesárea, porque as pessoas estão bem e esquece que lá dentro tá tudo cortado. Sim, Não mas então, eu sou muito assim, né, acelerada. E aí eu lembro, a Mariana nasceu 1º de dezembro, e aquele Natal foi na minha casa. Nossa. Então, com 23 dias ali que a Mariana tinha nascido, a ceia de Natal, eu que preparei tudo. Eu já tava de salto, eu cozinhei, eu fiz a comida do Natal. Eu não consigo entender. Exatamente. Da ceia do Natal, eu que cozinhei, eu que fiz tudo. Veio umas 40 pessoas pra minha casa naquele Natal. Meu Deus. Esses dias a gente foi num show de comédia, aí tinha um casal com o bebê e o comediante tava conversando, a mulher falou que ele tinha 23 dias. Eu olhei pro João e falei assim, meu Deus, 23 dias, como é que ela se arrumou? Por que ela saiu de casa? Mas é a experiência de cada uma, assim. De cada uma é cada um. E não só para ir para parto, para qualquer tipo de doença. Pessoas reagem diferente, né? De acordo com o perfil de cada um. Então, eu acho que não precisa ter medo de nada, porque eu acho que faça aquilo que o seu coração manda, aquilo que você tem vontade dentro de você. Né? Que aí tudo é mais fácil, né? Exatamente. Quando você sabe o que pode rolar e tudo mais, você vai com calma e aceita o processo. Hoje em dia, eu acho muito interessante ter as doulas, né, que acompanham, igual você falou, que mostra, às vezes, coisas que você, tipo, na minha época mesmo, no tempo do Rangel, nem uma internet para você pesquisar alguma coisa. Não tinha com tanta facilidade igual hoje, né? Às vezes... E às vezes você tem uma curiosidade que você pensa, né, como será que é tal isso? Às vezes, lá quando você chegou em 41 semanas da Mariana, se tivessem te oferecido uma indução, explicasse como teu corpo já reagiu tão rápido no primeiro parto, talvez você tivesse tido um parto super rápido também. Mas na época não chegaram... Então, na época ainda foi falado da indução, mas eu não quis, eu fiquei com medo. Eu não sei se já estava mais medrosa naquele tempo. Talvez na juventude estava com mais... Porque até essa questão, assim, é importante a gente desmistificar, como, né, tem bastante gente ouvindo a gente, mas essa questão, assim, de neném passar do tempo, isso é um grande mito, assim, isso não existe. O que aconteceu, foi um por outro exemplo, problema, né? Isso. Mas aí você fica com medo. Exatamente. E a mulher grávida, gente, ela é pior do que tudo. Com certeza. Às vezes não é nem fala, uma coisa que você olha, que você vê, você já fica com medo, você não quer olhar. Exatamente. Né? Então, a mulher grávida, você tem que ter um cuidado maior, igual eu falei, do que você fala. De uma experiência ruim, não tem necessidade de você falar, né? Exatamente. Coisas que não sejam boas. Eu tenho uma amiga que passou por uma perda neonatal, né? Chegou a nascer. E na segunda gestação, ela falou, Aline, eu quero meu filho comigo. Se o médico falar que com 39 dá pra tirar porque ele vai estar aqui, eu quero aqui. Então, assim, é a história de vida dela, né? Então, sim, tem um trauma já também. Exatamente. A gente tem que olhar pra cada história individualizada, assim, de cada mulher, realmente, né? E tudo é diferente, às vezes com a mesma pessoa também são diferentes. Tipo, você tiver 3 partos normais, não quer dizer que todos serão iguais. Não, exatamente. Né? Até, igual você falou, tem uma prima minha que ela teve a primeira filha, parto normal, foi super traumático, né? Rasgou ela inteira e tal. Então foi um trauma. Aí quando ela engravidou de novo, ela falou, Deus me livre, eu não quero parto normal nunca na minha vida.
Você pode marcar cesárea desde hoje que eu tô grávida. E o que aconteceu? A menina adiantou a segunda do prazo do médico, ela quase ganhou dentro do carro. E teve um parto E maravilhoso. teve normal, maravilhoso, que ela falou, gente, como pode? Mas Então, tudo são experiências diferentes, né? Exatamente. A assistência envolve muito também, por exemplo, na primeira, provavelmente ela teve um monte de violência obstétrica, Com certeza. episiotomia e tudo que a Com gente certeza. sabe que não é necessário. E o segundo foi completamente fisiológico, né? Tipo Não assim, deu ela tempo- sozinha isso, não não deu deu nem natural, tempo. né? Intervir. Exatamente, é Sim. natural. E o nosso corpo, eu sempre digo isso assim para os gestantes também, o nosso corpo, ele é inteligente, ele sabe o que fazer, Sim. né? A tua filha, eu sempre digo isso desses bebezinhos assim que ali 41, mais alguns dias o nenenzinho tá de boa lá. E aí hoje em dia é visto mais a vitalidade fetal ali de pouco em pouco tempo pra realmente saber se esse neném tá bem. Mas eu digo que tem uns nenenzinhos que são preguiçosos, assim, que estão de boa na barriga. Você vê isso na tua filha, assim? Ela é uma pessoa... Ou não, ela é Não. acelerada, você disse que Não, ela é acelerada. calma. É Ela calma. é calma, assim, mas ela é enérgica também, assim, Aham. digamos, né? Ela não é estressada, O mas... Rangel, que nasceu antes, é mais calmo que ela. Então, o Rangel, ele é assim, ele foi até uns 5 anos, o apelido dele era Furacão. Aí quem conheceu o Rangel nessa fase e vê ele hoje, não acredita que é a mesma pessoa. Porque depois dos 5 anos ali que foi passando aquela fase mais de criança, ele foi acalmando e foi virando essa outra personalidade dele, né? Eu até costumo brincar, falar que o Rangel, ele era um sanguíneo misturado com colérico, que foi tão bem educado que virou um fleumático. Aí ele dá risada, porque hoje ele é um fleumático, assim, total. Ele não se estressa, ele não se irrita, tudo pra ele tá bom, assim. E já a Mariana, ela é quieta, ela é reservada, mas ela mexeu com ela estoura. Puxa o ar rápido, assim. Isso. Mulher, né? Exatamente. Que massa. E daí do Theo, seria um pouco mais recente. Tudo novo também, né? Porque cada uma é uma, só que pré-natal mais moderno, assistência mais moderna, vocês mais bem resolvidos também, né? E como a gente muda em tão pouco tempo também, né? Verdade. E aí você muda tudo, mais a idade também, tudo mais. Daí você vai mudando até a tua forma de educar também, muda, né? Eu vejo que são coisas diferentes. Daí às vezes o Rangel ainda brinca, se fosse no meu tempo, o chinelo já voava. Mas não tinha nada disso, mas ele fala, né, brincando, né? Tudo o Theo pode, mas não é que é assim. É que muitas coisas na educação, não sei, você vai vendo com o passar do tempo do primeiro, igual o Theo para agora, eu vejo que muitas coisas são desnecessárias, entendeu? Claro que você tem que impor limites, você tem que corrigir, você tem, né, se precisar castigo, vai ficar de castigo, coisa assim. Mas tem muita coisa que é fase da criança, né? Exato, e você vai tem que passar. entender que aquilo passa, mesmo que você corrija, coloque limites, mas você não precisa surtar com aquilo. Você não compra aquela briga. Não. Eu sempre falo, eu escolho as lutas que eu vou comprar com a Flor. Tem algumas Bem que eu isso. nem compro. Isso, só... não vale a pena, Não, são exato. coisas, né? E na época do Rangel, eu lembro que às vezes eu me estressava tanto com bobagem, assim, né? E eu lembro, gente, olha, que eu não esqueço esse dia, porque eu nunca mais quero ter filho, eu pensava. De tão terrível que ele era nessa fase ali, até uns 3 anos. Aí depois ele foi desacelerando, e aí já vai passando, já vai vindo aquela vontade de novo. E aí você já vai se animando mais, né? Mas, assim, eu acho que o filho sozinho, ele dá mais trabalho do que em 2, em 3. Tem gente que acha, nossa, coitada, tem 3 filhos pequenos. Mas não, talvez aqueles 3 filhos dá menos trabalho do que aquela que tem só um. Porque aquela criança sozinha, a única ali, ela é muito carente de atenção. Quem que vai dar essa atenção? É você. Porque não tem uma outra pessoa ali. Nem que for pra brigar, né, pra incomodar. Nossa, tá me dando vontade de ter o meu segundo agora. Eu já vou sair daqui, vou no médico tirar meu DIU e falar, tira esse Olha DIU aí, aqui já. olha. Que vamos abrir, vamos abrir. Dá menos trabalho. Acho que é isso aí que a Flor tá precisando. Tá desafiador a fase que a Flor agora. Ela tá um grude comigo, talvez é isso. Então, Tá se precisando- tem um irmão ali, isso aí automaticamente. Amor. Corre aqui. Vamos lá. E aí o Theo, como foi a experiência do nascimento Então, do Theo? aí o Theo também, como eu já tinha tido o parto do Rangel, a cesárea da Mariana. Então, o terceiro ali, eu já desde o início eu não tive dúvida que eu ia querer uma cesárea. Também em função daí do meu marido viajar bastante. E eu tinha medo que eu nascesse num período que ele não estivesse em casa. Então, eu queria que ele participasse, né, do nascimento. Então, daí foi uma cesárea programada. Então, eu optei pela cesárea desde o começo também. É isso que eu ia perguntar também, do puerpério do Theo.
Porque aí já era outra realidade. Sim. O teu marido já era deputado, já Sim. tá lá toda semana em Curitiba. Uhum. E eu pergunto isso porque eu vivia a mesma coisa, porque o meu marido tava junto. Quando o Gui verdade. tinha 6 meses, o João começou a trabalhar toda semana em Curitiba também viajando. E foram 2 anos. Pra mim foi só 2 anos, pra você, tá? Uhum. Tá mais tempo. Então, assim, como foi esse puerpério com o marido longe? Então, assim, igual eu falei, como eu tenho a rede de apoio da minha mãe, e o terceiro, você já tá totalmente calejada, já tá, né, já tá ali mais fácil de lidar. Então, e querendo ou não, já tinha os 2 maiores, aí nasce aquele bebê, nossa, aquilo é uma festa, é o brinquedo da casa. Então, junta tudo e eu acredito que foi, assim, o mais fácil de todos, né, assim, foi super tranquilo também, a minha recuperação ali, o todo. Então, daí a minha mãe também sempre tá me ajudando, né, com as crianças e tudo mais. E a Mariana, na época, tinha 7 anos, né, quando o Theo nasceu. Então, pra ela, era o bonecão vivo, né? Claro que ela era muito infantil e não dava pra deixar com ela o tempo todo, mas gostava. Estar balançando numa rede, de estar balançando um carrinho, passeando, coisa assim. E o Rangel tava ali com 13 anos, né? Então, também gostava também de ajudar, dar uma cuidadinha, essas coisas. Mas, assim, o Theo, ele era um bebê muito tranquilo. Daí eu falo que ele deixou pra ser uma parte terrível, tudo pra agora. Eu brinco assim, que acho que o primeiro choro dele já tinha uns 3 meses. Então, foi o mais tranquilo de todos, assim, foi ele. Ele não chorava à noite, ele não... Nada, assim, muito tranquilinho. E aí, a amamentação, ele largou sozinho também, com 8 meses, porque eu queria amamentar mais, porque eu tinha essa possibilidade, né? O Rangel amamentei até 1 ano, a Mariana até os 2 anos, que foi a que amamentei mais, e o Theo até próximo de 1 ano, e ele largou por conta dele, sozinho. E aí, como ele já se alimentava bem, foi tranquilo, assim. Nem mamadeira ele nunca pegou, assim. Era só comida depois. Ai, gente, eu acho maravilhoso as pessoas falando isso. Porque a Flor, ela se alimenta super bem, não tem do que reclamar. Ela come o que tiver, você faz pedra num ensopado, ela come. E ela tá no peito até hoje, não solta não. E tá com 3 anos e meio. E mama, viu? E as pessoas falam, mas então ela não come bem. Eu falo, gente... Ela senta pra comer e a bichinha resolve. Ela come. É que ela não tá se alimentando, ela tá se resolvendo de outras Tá coisas. se resolvendo, não é alimentação, né? Acaba sendo quase um vício, né? Um viciozinho. É um chameguinho, né? Tá pertinho da mãe. Mas eu ouço isso assim, é o cheirinho da mãe ali. Tem gente que fala, o neném soltou sozinho, né? Aí eu sempre pergunto, soltar sozinho, às vezes é difícil quando não tem outro bico envolvido, né? Então, e o Mas Theo não. não. Ele nem tinha, Não. então nesse caso... Ele, depois que ele largou o peito, ele mamadeira nunca mamou. Nem a Mariana também. Nunca mamou o leite forma. Que bom, né? Nem nada. Maravilhoso isso. O Gui trocou por um brinquedo. Mas também já tinha quase 3 anos. Então, ele era bem consciente. Pediu, vamos, tá, e daí ele pediu mais uma vez, uns 4 dias depois, e não gostou mais. Foi tranquilo. Foi no tempo dele. Senão ele não tinha aceitado a troca, né? Do puerpério que eu falei que o João também viajava muito. Pra mim foi mais difícil, porque ele era meu primeiro filho, né? Então daí eu ficava 3 dias da semana sozinha com ele. O tempo inteiro, em função dele. Aí quando o João chegava... Ele falava assim, então faz você que você já tá acostumada a fazer, tipo, dar banho, depois escovar os dentes, dar comida. Mas é que ele não deixa eu fazer, porque ele tá acostumado com você. E foi nessa um tempo. Porque era... Até sentar e falar, viu, querido, então, vamos conversar, vamos se alinhar aqui, né? Mas tudo bem. Ei, e o próximo? O próximo tá na vontade de Deus, digamos assim. Né, eu tive um aborto agora em outubro, né, passado. Espontâneo. Na verdade, o feto não se formou, né? É aquela gravidez anembrionária, né? E o feto não se formou, então era para ter ocorrido o aborto espontâneo até a 5ª ou 6ª semana, porque não aconteceu. Né, eu cheguei até 9, próximo de 10 semanas. Isso foi bastante. E não aconteceu, e eu passei por um sangramento de uns 10 dias. E mesmo assim não aconteceu, e aí tivemos que fazer o procedimento mesmo para poder retirar. Mas assim, foi uma experiência assim, digamos, traumática, né? Porque acho que toda perda é traumática, né? Mas estamos abertos à vida, né? Na vontade de Deus. Se Deus achar que vai vir mais, virá. Se não, não virá. Mãe de 4, 5, já pensou? Nossa.
Eu fico pensando nisso. Outro dia alguém me perguntou assim, Isa, quantos filhos vocês querem ter? Uns 3? Daí eu fiquei pensando, bom, agora, eu mãe de uma só, eu penso que eu quero só mais um. Só que eu fico pensando assim, eu acho que é daí a partir do segundo que você sabe, né? Com certeza. Se você quer ter mais 3, 4, vamos ver, né? É aquele negócio, se vier tudo bem. Eu falo assim, se Deus quiser mandar, venha, porque... E a gente pode sempre se surpreender também, né? Sempre, eu falo que eu não tenho outro porque Deus não quis ainda, porque oportunidade eu dei pra ele. Aí, ó, tá vendo? Tá livre, é isso. tá livre aí, ele não quer mandar, tudo bem, eu aceito. E é uma ilusão que as pessoas têm de achar assim, mas né, se eu me abrir a vida, por exemplo, eu vou ter 10 filhos, 15 filhos. E não é isso, porque, igual você falou, você tá aberto à vida, mas não... E eu conheço, né, amigos que são abertos à vida, que são casados. Tem uma amiga minha que ela casou na mesma época que eu casei. Então, 23 anos, ela sempre foi aberta à vida, ela não tem nenhum filho. Ela adotou agora, recente, há uns 4 anos, uma menina. Mas ela não teve filhos, então, como é que você sabe que você vai ter 10, 15, 20 ou nenhum? Logo, se Deus quiser. Logo que o Gui nasceu, dá aquele pânico de ter outro na sequência, né? Então, eu comecei a tomar anticoncepcional e foi, acho que não deu 2 anos. Eu parei de tomar porque não me fazia bem e nunca mais. Nunca usei DIU, nunca... Aí, um exemplo de que, ó, pode tirar o DIU e ficar tranquila. Né, Aline? Se Deus não quiser, não vem. Nossa, com a minha experiência com a Flor, eu parei de tomar anticoncepcional pra engravidar, não deu 1 semana, eu tava grávida. Do Gui eu fiquei 1 ano sem tomar e engravidou no primeiro mês que a gente falou, ok, então vamos ter. Os meus também foram do Rangel, eu engravidei super rápido, né, igual eu falei. Não deu nem 1 mês, da Mariana eu levei 1 ano, do Theo, ó, pra você ver que às vezes não tem muita relação com idade, né, porque do Rangel eu tinha 25 anos quando ele nasceu, foi super rápido, 10 dias eu tava grávida. Da Mariana, então, eu tinha 32 anos, levei 1 ano pra engravidar. Do Theo eu tinha 38 anos, não deu nem 2 meses que eu tinha tirado o DIU e engravidei. E agora já tá uns 2 anos e meio que eu tirei o DIU, aí perdi esse final do ano e estamos aí. Esperando os próximos capítulos. Isso, os próximos capítulos da vida. E assim, quando a mulher tem um filho, ela demora um tempo pra ela se ver como mulher de novo. É lógico que a vida nunca mais volta. Você é mãe a partir dali, pronto. Mas chega um momento que você começa a se ver como mulher de novo, como esposa, quer se cuidar de novo e tal. Você chegou a... Se via como mulher e tinha outro filho? Se via como mulher, ou não? Foi todo esse processo dos 3 filhos e agora você tá... Não, eu acho... Bom, pra mim, pelo menos, eu vi assim. Depois, cada criança que nasce, a impressão que dá é que depois de uns 3 anos que você... Parece que deixa de lado não, o negócio, mas inconscientemente aquele negócio, parece que tem um bloqueio assim de mãe, de prioridades. Né? E aí parece que, igual você falou, essa fase ali de mulher, do teu relacionamento com o marido, essas coisas assim, eu acho assim, que pra você estar totalmente livre, pelo menos pra mim é tipo uns 3 anos. Pra você falar assim, não, agora parece que... Aí, quando você tem gente que às vezes a vida tá começando a andar e começa... Então, por isso que o ideal já é meio próximo, eu acho, né? Eu penso assim. Ou um tempo maior, não sei. Aí, cada realidade é uma realidade, né? Mas eu acho assim que o começo ali da criança, claro, 1 ano, praticamente, a criança é muito dependente de tudo, né? 1 ano e olha lá, né? O mínimo, né? Mas enquanto a criança mama, igual você falou, né? É diferente o teu... O sentir todo. Gente, o meu peito vai precisar de um tempo, entendeu? Então, assim, ó, quanto antes eu for desmamar, mais rápido eu me seguro. Não, brincadeira. Mas eu sou uma pessoa que eu confio muito, assim, em Deus, sabe? Eu tenho muita fé, assim, e com a Flor foi muito, assim. A gente pensando, assim, tem gente que fala assim pra mim, Isa, eu quero esperar o momento perfeito para ter filho. Não vai acontecer. Não vai ter nunca. Inclusive, quando a gente decidiu, então... ter a Flor, né, de parar de tomar anticoncepcional, foi no meio da pandemia. Então, assim, a gente tava pensando na parte financeira, tava tudo desorganizado, meu esposo tava abrindo um negócio, e eu falei, não, vai ser agora, e eu senti porque Deus plantou aquilo. Eu sabia que era Flor, eu sabia que era ela, e eu falava, assim, todo mundo dizia, é um menino, eu falava, gente, eu sei que é ela. Sabe? Eu também soube dos 3. Então, com esse próximo neném, eu sinto ele, eu já sinto ele, assim,
no espaço, sabe? Mas não senti ainda esse chamado realmente, assim, sabe? Então eu tô muito entregue mesmo e vai ser quando Deus falar assim, é nesse momento. Porque com a Flor foi uma loucura, assim, foi do nada, assim. Corre aqui que eu vou Do nada, eu falei, eu quero ser mãe, E daí meu esposo mais louco que eu falei, viu? Vamos? E ele, vamos? E eu falei, é isso aí. Eu acho que é igual você falou, esse momento perfeito não existe na vida de ninguém. Não. Né? Porque sempre vai estar tendo prioridades. Porque Sim. agora eu quero construir tal coisa, porque eu preciso trocar de carro, porque eu quero fazer uma viagem. Então nunca vai existir um momento perfeito e nem dizer que você vai estar com uma renda perfeita para ter um filho, 2, 3, 4, 5. Tem gente que fala assim, mas é fácil falar quando a pessoa tem uma condição financeira boa, para ter 4 filhos, 5. Não tem nada disso. Antigamente as pessoas tinham que tipo de vida? Eram os que mais tinham filhos. Então isso aí é uma desculpa que a sociedade hoje em dia vai colocando para as pessoas terem cada vez menos filho. Né? E aí você tem que ter prioridades e entregar na mão de Deus. Acho que essa é... Exatamente. O João brincava uma vez que a gente fala, se tivesse mais filho, a gente tinha que olhar qual que era mais espertinho para pagar a escola para um só. Meu Deus do céu. Não, é muito caro pagar para todo mundo. Não, paga pra um só, tá bom. Sim, até parece. Sim, imagina, né? Que conseguiria fazer essa divisão, mas Não, mas a gente faz umas brincadeiras. Tem que rir, né? Sim. Não, mas Deus sabe de todas as coisas. Sabe? Né? Não, e Deus sempre provê, eu acho, né? Nós, assim, ao longo da nossa vida toda, assim, até a gente comentava, né? Às vezes, pode ver, todo mundo, assim, né? Naqueles momentos mais difíceis foi onde Deus mais agiu. Exatamente. Quando você pensava assim, agora não tem saída. Aí acontecia uma coisa boa e a coisa ia mudando, né? E tal. Eu lembro que na época que a gente estava casado, que o Rangel era pequeno, então, a renda do meu marido, ele era PM na época e, nossa, a gente tava com um monte de conta, super apurado ali. Ele fazia bico de pintura, de coisa para aumentar a renda. E aí trocou o governo e o governo veio e dobrou o salário dele. Aí, nossa, aquilo foi, meu Deus, ai que alívio. Aí, né, imagina, dobrar teu salário, né, do nada. Aí depois a gente tava de novo num apuro, num aperto e tal lá. Foi quando a gente pensou em ter a Mariana, naquele período ali. Aí ele passou para a Polícia Federal, então daí o salário dele já melhorou bastante de novo. Então quando a Mariana nasceu, já estava num outro momento, assim. Mas assim, foi planejado? Não, nada dessas coisas foi planejado. Aí a gente vai planejar, aqui vamos estar com mais dinheiro, então vamos ter mais um filho. Não, mas Deus foi planejando o caminho pra gente, tudo foi acontecendo. Né? Foi planejando os filhos e Deus foi aumentando isso, exatamente. Que sensacional, mas é isso. A minha avó falava, tenha, depois você dá um jeito. Claro, de fome não morre, eu garanto. Não. Exatamente. É então, tu se sente realizada em questão de maternidade e tal? Fala assim, eu sou uma... Sim, eu me sinto totalmente realizada, assim, com os 3, né? Igual a gente já falou aqui, são 3 etapas diferentes ali que a gente vive, um turbilhão, claro, né? De emoções, às vezes de estresse, de tudo, mas as alegrias compensam em muito. Todo mundo que tem filho vai saber como é, né? Sim. Ao mesmo tempo que te traz ali, às vezes, meu Deus, uma estafa, né? Um cansaço que a maternidade traz, mas aquilo, o lado bom compensa em muito tudo isso. É a frase, né? Ser mãe é padecer no paraíso, né? E é exatamente isso. Eu acho assim, hoje, igual todo mundo que é mãe, não consegue se olhar para si sem os filhos. Tirar os meus filhos de mim hoje, não tem sentido a vida, né? Então, a partir do momento que você é mãe, a tua vida tem muito mais sentido e você não consegue mais se ver sem eles. Na tua vida parece que realmente aconteceu do momento que você foi mãe para frente. Para trás, você parece que nem vida teve, né? Então, acho que o filho, ele é transformador na vida de qualquer pessoa. Então, eu me sinto totalmente realizada, assim. Sensacional. Que incrível. Silvana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi muito legal o bate-papo aqui. A gente está sempre buscando esses exemplos de maternidade, de tudo. Então, sensacional o papo contigo. Obrigado. Muito obrigada, de verdade. Como eu disse, vamos esperar os próximos capítulos. Talvez você volte aqui. Quem sabe, né? E é isso, gente. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Se inscreva no nosso canal. A gente vai deixar o Insta da Silvana aqui, caso vocês queiram dar uma olhadinha na vida dela, nos filhos dela. Que eu não conheço o rostinho deles, inclusive quero conhecer depois. Sim, claro. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço, então, também de estar aqui, né, compartilhando com vocês esses momentos, essas fases da minha vida. E deixar um recado para vocês e para quem está assistindo.
tenham filhos. Ah, O sensacional. máximo que vocês puderem. Exatamente, eu sempre dou isso também. Gente, tenham filhos, é incrível. É desafiador, mas é muito mais legal do que desafiador. A parte boa compensa em muito. Exatamente. Massa demais. E é isso. Legal, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.